Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula nós vamos resolver essa questão aqui do Instituto Federal, tá? Que está recheado de questões do Instituto Federal. Essa questão em específico, ela envolve função do segundo grau, tá bom? Então nós vamos relembrar uns conceitos de função do segundo grau, vamos relembrar concavidade, vamos relembrar como se calcula as raízes da função do segundo grau, que são os pontos que tocam ali no eixo X, para conseguir resolver essa questão. Beleza? Vamos lá comigo então. Vamos fazer a leitura primeiramente. Em um jogo de futebol para videogame, a função, essa função aqui, simula o caminho de uma bola de futebol a ser chutada. Vou dar uma pausa aqui, tudo bem? E vou aparecer aqui para vocês, Então, nós vamos ter ali, essa função, tudo bem? Que está simulando o chute de uma bola. Então, primeiramente, eu já vou comentar aqui sobre essa função do segundo grau, tudo bem? E mais especificamente porque ela tem um coeficiente A negativo, perfeito? Acompanha aqui comigo, Uma equação do segundo grau, ou uma função do segundo grau também, ela é dada por essa expressão. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá bom? Lembrando, pessoal, que esse A, esse B e esse C são números. Só que o A não pode ser zero, porque se fosse zero, iria sumir isso aqui que justamente caracteriza uma função ou uma equação do segundo grau. Tudo bem? Aqui na nossa função, quem vai ser o A? O A é o cara que está com x ao quadrado. O A é menos 0,005. Esse é o meu A. Quem é o meu B? O meu B é esse carinha aqui que está acompanhado com o x. Olha só, o B está acompanhado com o x. Então é 0,22. E quem é o meu C? O cara que está sozinho ali. O C é igual a zero, porque ele nem está aparecendo aqui. Perfeito? Bom, existem umas características desse tipo de função. A primeira delas é que o gráfico é uma curva. Tá bom? E essa curva pode ter uma concavidade voltada para cima e uma concavidade voltada para baixo. Eu vou fazer a ilustração aqui para vocês. Quando o meu A é maior do que zero, A maior que zero, ou seja, positivo, o que acontece com o meu gráfico? O meu gráfico é dessa forma. Tudo bem? É uma concavidade voltada para baixo. Quando o meu A aqui, é menor do que zero, ou seja, negativo, essa curva é invertida. Ela fica dessa maneira aqui. Tudo bem? Então, se eu tiver o eixo X aqui, o eixo Y também, ela fica invertida. Olha só, pessoal. Com o meu A positivo é essa curva. Com o meu A negativo é essa outra curva. Se a gente analisar a nossa equação, a nossa função, nós vamos ver que nós estamos trabalhando com o A negativo. Inclusive é o chute de uma bola, tudo bem? Então ela vai fazer esse desenho aqui pelo ar, né? Pelo trajeto que a bola vai se deslocar, tudo bem? Então ela vai sair de um ponto, vai chegar até em outro ponto, perfeito? Vamos voltar aqui para o nosso problema. Já vou apagar aqui, rapidinho, tá? Já apago aqui também, opa, maravilha. Tá bom? Nessa equação, o y é a altura da bola e x é a distância horizontal percorrida em metros. Então vai ser mais ou menos assim, Você vai ter um eixo y, tudo bem? E um eixo x. Essa bola vai partir de algum lugar aqui, tudo bem? Vai partir de algum lugar e vai quicar em outro aqui. Perfeito? Qual é a distância horizontal, ou seja, do eixo x, perfeito, que a bola irá percorrer até tocar novamente o solo? Então, voltando aqui, a bola vai ser chutada de um local. Eu coloquei aqui na origem, mas não sei se é a origem. Poderia ser em qualquer outro lugar. Aqui nós vamos ter o x1 e aqui o x2, quando nós vamos calcular quem são as raízes, porque quem toca o eixo x são as raízes dessa função, tudo bem? As raízes daquela equação do segundo grau. Então, uma vai ser aqui e a outra vai ser aqui. E nós vamos calcular qual que é essa distância na horizontal. Tudo bem? Então, o que a gente deve fazer nesse momento? Nós devemos pegar essa função
igualar ela a zero e calcular quem vai ser os meus pontos que tocam no eixo X. Ou seja, quem será as raízes de, se a gente colocar igual a zero, vira uma equação, tudo bem? Ou quem são os elementos, os pontos que tocam aqui, que interceptam, o gráfico intercepta, tá, no eixo X. Perfeito? Então acompanhe aqui comigo o que vai acontecer. Então agora eu já vou pegar essa função, vou trazê-la para cá e vou igualar ela a zero. Então, ó, vou escrever ela aqui, tudo bem? Menos 0,005 x ao quadrado mais 0,22x, tudo bem? Isso aqui eu vou igualar a zero, ou seja, isso aqui vai ser igual a zero. Zero é igual a isso aqui tudo bem? Só que aqui, pessoal, eu já vou reescrever esse número decimal em forma de fração e esse número decimal também em forma de fração. Olha só. Então, esse menos 0,005 eu vou escrever assim, ó, 5, só que negativo, tudo bem? E quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho 1, 2, 3. Então, vai ficar 1, 2, 3. Vai ficar 5 sobre 1000, x ao quadrado, tudo bem? Mais 22 dividido por duas casas decimais. Beleza? Professor, para que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso para facilitar o nosso cálculo, tudo bem? Dá para resolver por Bhaskara, professor? Dá. Vai dar um trabalho para você. Eu estou simplificando, eu estou trazendo para um caminho mais fácil aqui para vocês. Beleza? Mas que dá para resolver por Bhaskara sim. Porque acabou, o método que eu estou resolvendo é considerando que existe uma equação do segundo grau aqui incompleta. Está faltando o C. Então eu vou ter que colocar em evidência um valor. Já explico para você. Vamos lá, vamos acompanhando aqui, ó. A primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui, pessoal, eu vou fazer é igualar esse número aqui com esse outro. Como que eu faço? Se eu pegar esse termo aqui, ó, e multiplicar todo ele por 10 em cima e 10 embaixo, posso fazer isso, professor? Pode fazer isso aí. Porque você multiplicar em cima por 10 e dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1. E multiplicar por 1, você não altera a sua fração. Tudo bem? Então, ó, se eu multiplicar por 10, aí vai virar 1000 aqui embaixo. Tudo bem? E aqui em cima vira 250. Opa, 220. 220 aqui. Tudo bem? Então, eu vou reescrever já multiplicado por esse termo aqui. Perfeito? Esse termo aqui, ó. Tranquilo? Então, ó, vai ficar assim, ó. 0 é igual a menos 5 sobre 1000x ao quadrado mais 220 dividido por 1000x. Tudo bem? Para que você fez isso, professor? Eu fiz isso porque agora eu posso vir aqui, ó, e cancelar esse 1000. Tudo bem? Pode cancelar ele? Pode, porque aqui é zero, tá bom? Eu posso cancelar. Perfeito? Deixa eu apagar aqui o nosso gráfico e a gente já continua o nosso cálculo. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, agora eu vou ter o quê? 0 é igual a menos 5x ao quadrado mais 220x. Perfeito? Pessoal, aqui eu vou ter que pensar o seguinte. O que esses dois valores aqui têm em comum? Esse termo com esse termo. Eles têm o x em comum. Inclusive aqui, ó, é x ao quadrado. É x vezes o x. Tudo bem? Então eu vou colocar o x em evidência, que nós chamamos aqui na matemática. Eu vou deixar esse x isoladinho, como se fosse uma operação de distributiva. Olha só o que vai acontecer aqui. Então eu já observo, né, ó, que vai ficar menos 5. O x ao quadrado ele é assim, ó, x vezes o x. Mais 220x. Tudo bem? Pessoal, precisava dessa passagem? Não, dessa passagem aqui não. Então eu observo que o xzinho ele está em comum com esse outro. Então eu vou colocar ele em evidência. O que é colocar ele em evidência? Colocar ele separado e abrir um parênteses. Então eu vou como se fosse eliminar esses caras aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de azulzinho. É como se eu fosse eliminar eles.
E vou colocar aqui dentro do parênteses os que faltaram, os valores que faltaram. Quem são eles? Menos 5x e o mais 220. Isso tudo é igual a zero, perfeito? O zero que estava aqui eu mandei para o outro lado, troquei ali, não teve problema nenhum, perfeito? Bom, pessoal, agora eu tenho uma multiplicação. Um número, tá, que é o x, vezes um resultado de um número igual a zero. Significa que esse cara é igual a zero ou esse cara aqui, ó, é igual a zero. Um dos dois é zero, perfeito? Então eu já posso concluir aqui, ó, vou tirar aqui, ó, vou escrever aqui em cima. X é igual a zero ou menos 5x mais 220 é igual a zero, perfeito? Vou passar um traço aqui. Isso aqui já está resolvido. Eu vou resolver essa outra aqui que virou uma equação do primeiro grau. Menos 5x mais 220 é igual a zero. Como que eu resolvo essa equação do segundo grau? Mando esse cara lá para o outro lado. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Menos 5x é igual a menos 220. Passo o 5 que está aqui multiplicando, dividindo. Menos 220 dividido por menos 5. Menos e menos aqui vai sumir esse menos, tá? Não existe mais. E 220 dividido por 5, eu faço aqui no canto. Pego 22, vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. Desce o 0. Por 4 novamente. 0, 0. Então a minha outra raiz é igual aqui a 44. Tá bom? Então eu tenho x igual a 0 e x igual a 44. O que isso aí está mostrando para mim, pessoal? Eu vou ter que apagar aqui, tá? Para mostrar para você o que isso está mostrando para gente. Perfeito? Só vou guardar aqui, ó, o x igual a 0 e o x igual a 44. Perfeito? Então olha só. Apaguei aqui uma parte, tá? Então o que está mostrando? Que o meu x é igual a 0 e o meu x é igual a 44, tá? Então, se eu tiver o meu gráfico com essa parábola, tá? O meu pontinho vai estar no 0 e o meu outro ponto aqui vai estar no 44. Aqui é o 0 e aqui é o 44, tá bom? Então, a bola saiu aqui do ponto 0 e fez esse caminho aqui, ó. Pá! Pingou aqui no 44. Qual que é a distância? A pergunta é, qual é a distância horizontal que a bola irá percorrer até tocar novamente o solo? Então eu não quero saber essa distância aqui, essa curva. Eu quero saber a distância entre o ponto 0 e o 44. Ou seja, ela percorreu 44 metros. A alternativa correta ali é a letra D. Letra D aqui, ó. Perfeito? 44. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu compreender, aqui nós precisávamos do conhecimento sobre função do segundo grau, análise do gráfico, a concavidade, encontrar os zeros ali quando a gente transformava em uma equação do segundo grau, que são os pontos que cortam ali o eixo X, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, vem aqui para a equipe dos aprovados, vem aprender matemática comigo. Compartilhe esse vídeo também com um colega da sua sala, aquele grupinho do WhatsApp que eu sei que você tem. Um grande abraço e tchau, tchau.